No fundo dos oceanos, às vezes a vários quilômetros abaixo da superfície, encontramos formações que parecem ter vindo de outro mundo. Em lagos que se formaram sob os mares, em estranhas elevações de gelo e até mesmo em vulcões de lama. Situadas entre 3.000 e 6.000 metros de profundidade, as planícies abissais são das áreas menos exploradas do planeta. À primeira vista, essas vastas extensões, que sozinhas cobrem mais de 50% da superfície da Terra, parecem de uma monotonia desoladora. Ao se deslocar por aqui, você está de certa forma sobrevoando o maior deserto do mundo. Em quase toda parte até onde se vê, a paisagem é uma planície sem relevo ou contraste. Uma planície uniforme, coberta por uma espessa camada de sedimentos, composta por finas partículas de matéria orgânica, que, vindas da superfície, alimentam continuamente o fundo dos oceanos na forma de uma neve marinha, cujos depósitos se acumulam a uma taxa média de 1 centímetro a cada 1000 anos. Mas nessa desoladora monotonia, apenas perturbada pelos raros seres vivos que ali habitam, acontece, excepcionalmente, que ao perfurar as trevas, os feixes dos refletores dos submersíveis iluminem estranhas formações. Estruturas solitárias que parecem surgir aqui e ali desse deserto situado sob os mares. Você não está diante de um espelho, mas sim de um lago em miniatura, situado no fundo do oceano, cuja superfície separa dois mundos líquidos que já não se misturam. Conhecidos desde meados dos anos 60, esses lençóis de aparência irreal são lagos de salmoura que se formam devido ao acúmulo de uma água extremamente salgada. Uma água que pode conter de 5 a 8 vezes mais sal do que a água do mar, e que, sendo muito mais densa que o ambiente ao redor, parece se acumular em bacias, cuja superfície desenha uma fronteira reluzente entre elas e o restante do oceano. Com profundidade de apenas algumas dezenas de metros no máximo, muitas dessas formações são tão pequenas que se assemelham a poças de alguns metros de diâmetro. Mas as maiores que já foram descobertas cobrem 60 quilômetros quadrados. Às vezes, esses tipos de mares mortos em miniatura, situados nas depressões dos abismos, parecem até cobertos por estranhas camadas de neblina, pois, graças às correntes, pode-se formar acima deles uma zona onde as águas conseguem se misturar levemente. De modo que essas névoas escondem abaixo lagos saturados de sal, sobre os quais os submersíveis de exploração às vezes quicam quando tentam perfurar sua superfície. Alguns robôs subaquáticos autônomos que se aventuraram muito profundamente nessas camadas de salmoura quase ficaram presos lá. A água lá é tão densa que eles quase ficaram atolados. Embora se estime que várias centenas desses espetaculares lagos submarinos estejam atualmente entre 700 e 3.000 metros de profundidade no fundo dos oceanos, até agora identificamos apenas cerca de 50 deles. A maioria no Golfo do México, no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, onde foi possível encontrar nas profundezas do Mar Egeu, a 3 quilômetros abaixo da superfície, cerca de lagos de salmoura, cujo local você pode ver neste mapa. Quase todos os lagos de salmoura se formam acima de antigos depósitos de sal que se originaram há milhões de anos. Quando antigos mares, depois de se fecharem, evaporaram-se, deixando para trás o sal que continham, e que foi enterrado e coberto por sedimentos com o tempo. Quando a água do mar, nas profundezas do oceano, se infiltra por fissuras, ela pode alcançar essas camadas espessas de sal, que em alguns lugares têm vários quilômetros de espessura, e dissolvê-las antes de subir lentamente através da crosta. Depois, ela continua a fluir pelo fundo do oceano, dando origem a rios efêmeros que acabam formando essas estranhas bacias naturais. Para a maioria dos organismos que entram nesses lagos, são lençóis de morte, pois a água vinda da crosta terrestre é um verdadeiro veneno. Por causa da hipersalinidade e da falta de mistura com o oceano, essas águas quase não têm moléculas de oxigênio.
anóxicas, são letais para todos os organismos que respiram. Assim, quando um animal entra em uma poça de salmoura, água cerebral. Por isso, esses locais geralmente ficam cheios de cadáveres de peixes, caranguejos e anfípodes que foram longe demais nesses túmulos das grandes profundezas. Depois de mortos, todos esses organismos são estranhamente preservados no líquido hipersalino por décadas, pois a natureza tóxica dessas piscinas impede que os micro-organismos responsáveis pela decomposição se desenvolvam ali. E alguns minerais, como os sulfatos de bário, chegam a envolver os corpos com uma fina camada cristalizada que transforma os mortos em estátuas. De modo que as bordas do interior dessas bacias são frequentemente cemitérios de corpos imóveis e extraordinariamente bem preservados no fundo dos mares. No Golfo do México, o famoso lago de salmoura, chamado de Jacuzzi do Desespero, está repleto de animais mortos que foram sufocados por essas águas nas quais eles não conseguem respirar, ou intoxicados pelas altas concentrações de metano, ácido sulfúrico e sulfeto de hidrogênio dissolvidos presentes ali. No entanto, embora essas bacias sejam armadilhas mortais para a maioria dos seres vivos, a vida ali inventou novas estratégias para existir. De fato, encontramos nas margens dessas camadas envenenadas dos abismos organismos que souberam tirar proveito dessas condições extremas. Na periferia dessas lagoas proliferam colônias de bactérias que desenvolveram um engenhoso processo chamado quimiossíntese, que lhes permite produzir energia a partir das substâncias tóxicas encontradas ali, sem depender das finas partículas orgânicas que vêm da superfície. E, como um efeito dominó, a existência dessas bactérias permite que toda uma fauna variada e incomum sobreviva e prospere nas fronteiras dessas camadas mortais. De fato, encontramos aqui em uma faixa estreita entre o precipício da morte e o domínio da vida. Bancos de mexilhões gigantes que prosperam abrigando em suas brânquias essas bactérias, que transformam e convertem para eles elementos tóxicos em alimento assimilável. De modo que as bordas dessas bolsas de água envenenada são, paradoxalmente, oásis de vida de um tipo inédito que florescem no meio de planícies abissais praticamente desertas. Pois, ao contrário do reino, mergulhado em uma noite eterna que o cerca, onde os animais só podem contar com os restos de comida que caem da superfície para se alimentar. Aqui existe uma fonte primária de matéria orgânica, continuamente renovada pela proliferação dos tapetes de bactérias. Além das criaturas estranhas que vivem ali, há depósitos ao redor dessas bacias formados pela atividade desses seres. Analisando o tamanho dos recifes carbonatados acumulados ao longo do tempo, estimou-se que algumas dessas bacias têm cerca de 15 mil anos. Embora existam há vários milênios, esses ilhotes de abundância não são eternos, pois as fraturas pelas quais a água tóxica que os alimenta sobe podem se fechar novamente e a infiltração pode parar. Privados de suas fontes de energia, os tapetes microbianos extremófilos acabam desaparecendo, e com eles, todos os organismos que deles dependem. Adicione à estranheza o fato de que, em todos os oceanos, encontramos isso em profundidades de centenas a milhares de metros. Zonas onde o solo marinho libera uma seiva invisível em forma de bolhas de metano, sulfeto, hidrogênio, dióxido de carbono e, às vezes, até hidrocarbonetos pesados, líquidos ou viscosos. Nessas estranhas formações, chamadas de exsudações frias, que foram descobertas pela primeira vez em 1983, água rica em elementos químicos tóxicos escorre da crosta terrestre a temperaturas entre 2 e 10 graus. Geralmente, são bem maiores que os lagos de salmoura, com os quais costumam se associar. Essas formações não têm origem na dissolução do sal, mas sim na subida de fluidos ricos em hidrocarbonetos, que por sua vez também encontram caminhos através das falhas e fraturas
para escapar dos sedimentos profundos e acabar chegando ao fundo do oceano. Aqui também, o conteúdo químico desses fluidos, que vem da degradação lenta de matérias orgânicas enterradas e cozidas em profundidade, é um precioso combustível para uma vida de outro tipo. Nesses locais de exsudação, o assoalho oceânico é coberto por imponentes tapetes microbianos especializados, que sabem transformar o sulfeto de hidrogênio ou o metano em preciosas energias vitais. Em certos lugares, esses tapetes, com aparência de mofo de cor branca, amarela e até mesmo azulada, cobrem literalmente a paisagem submarina até onde a vista alcança. Pois os maiores desses exsudações possuem uma superfície equivalente à da cidade de Paris. Também encontramos aqui muitos animais que se beneficiam da existência desses micro-organismos extraordinários, capazes de produzir sua energia sem qualquer ligação com a superfície, como mexilhões gigantes que os abrigam em seus tecidos. Ou ainda, os vestimentíferos que, desprovidos de boca, ânus e intestino, devem sua sobrevivência às relações simbióticas mantidas com sua flora bacteriana quimiosintética, que lhes fornece indiretamente os nutrientes de que precisam. Esses vermes se escondem nos sedimentos, absorvem sulfeto pelas raízes e costumam formar moitas com centenas de indivíduos. Dotados de um crescimento lento, eles podem atingir tamanhos e durações de vida simplesmente prodigiosos. Os maiores que já foram encontrados chegam a quase 3 metros de comprimento e sua idade foi estimada em cerca de 400 anos. Nessas exsudações também florescem, às vezes, imensas colônias de caranguejos yeti, que abrigam bactérias quimiosintéticas nos longos pelos que os cobrem e que eles agitam na água rica em sulfeto para permitir que elas se desenvolvam e tirem proveito disso. A presença de todos esses animais também atrai uma infinidade de outros que dependem deles para se alimentar, como anêmonas, camarões, copépodes, caracóis e peixes abissais. Aqui é possível encontrar dezenas de quilos de matéria orgânica por metro quadrado. E todas essas criaturas, que vivem sob pressões equivalentes às exercidas por um caminhão pesado colocado sobre a superfície de uma mão, estão a apenas alguns quilômetros de onde moramos. Pois quase todas as regiões ricas em exsudações frias, cuja distribuição dos maiores locais conhecidos você pode ver neste mapa em escala planetária, estão localizadas próximas às costas, nas margens continentais ou nas fossas oceânicas, onde a atividade tectônica força as bolsas de hidrocarbonetos profundos a liberar parte de seu conteúdo na forma de fluidos mais ou menos viscosos ou de gás. Embora o número de exsudações em escala global seja difícil de avaliar, estima-se que possam existir várias dezenas de milhares, das quais menos de 5% foram localizadas. Somente ao longo da costa leste dos Estados Unidos, mais de 550 locais ativos foram identificados em algumas centenas de quilômetros. A vida abundante que se desenvolve aqui tem até um impacto importante na regulação do clima mundial. Acredita-se de fato que entre 50% e 90% do metano que escapa do fundo do mar nessas bolsas tóxicas é consumido pela atividade dos organismos microbianos antes de penetrar na coluna d'água. Como os lagos de salmoura, a localização desses vazamentos muda com o tempo. Os mais antigos que encontramos existem no mesmo lugar há quase 50 mil anos. Às vezes, nesses oásis de vida, podemos até encontrar montículos cuja aparência lembra gelo ou neve compactada. Uma neve que nada mais é do que hidrato de metano mantido em forma sólida pelas temperaturas geladas e pela pressão da coluna d'água. Essas formações curiosas, dentro das quais o metano fica encaixado e preso em uma gaiola de moléculas de água congelada, são regularmente colonizadas por formas de vida capazes de ingerir e transformar os elementos químicos em recursos assimiláveis. Esses hidratos costumam ser estabilizados pela pressão e frio do fundo do oceano. Mas quando ocorre um desequilíbrio, as microscópicas gaiolas cristalinas que mantêm o metano aprisionado podem ceder.
E as bolhas presas escapam então de sua matriz congelada, provocando cenas surreais, como esses blocos de hidrato imortalizados enquanto flutuam acima da superfície do fundo do oceano e sobem pela coluna d'água à medida que as bolhas que contém vão sendo liberadas. Às vezes, essas bolhas atraem até mesmo animais das grandes profundezas, como mostram essas imagens feitas por um rover do Instituto MBARI, onde podemos ver um caranguejo tentando pegar uma delas, provavelmente confundindo-as com comida. Por mais inofensivos que possam parecer, todos os hidratos de metano atualmente presentes, entre 200 e 2.000 metros de profundidade em todos os oceanos do planeta, contêm em si os germes de um pequeno apocalipse. Na estabilidade dos cristais de gelo nebulosos de metano está em jogo de fato parte do nosso futuro climático. Porque em escala planetária, a quantidade de metano que está atualmente presa nessa neve das grandes profundezas é absolutamente fenomenal. Somado, todo o metano que se encontra ali possui uma capacidade de aquecer a atmosfera maior do que aquela que seria provocada pela queima de todas as reservas conhecidas de carvão, gás e petróleo juntas. De modo que a liberação repentina desse metano causaria uma crise climática colossal. Acredita-se que isso já tenha ocorrido antes. Há cerca de 56 milhões de anos, durante o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, a temperatura média do planeta aumentou de quase 5 a 8 graus em apenas alguns milênios. Embora a origem desse aquecimento repentino ainda não seja bem compreendida, os isótopos de carbono encontrados nos testemunhos de sedimentos dessa época indicam uma liberação súbita e massiva de carbono leve na atmosfera. Um carbono idêntico ao que encontramos nos hidratos de metano. Acredita-se que naquela época, um vulcanismo intenso combinado com o movimento dos continentes pode ter aquecido os sedimentos marinhos rasos e provocado a liberação dos hidratos e a liberação massiva de metano no oceano e depois na atmosfera. Esse aquecimento teria intensificado ainda mais o aumento da temperatura dos fundos marinhos num ciclo autorreforçado. Hoje, a temperatura das águas profundas aumenta lentamente e há temores de que esse aquecimento possa, um dia, ativar a bomba térmica adormecida nos sedimentos do fundo dos oceanos. Menos fotogênicos, mas talvez tão estranhos quanto os hidratos, foram descobertos sob os mares vários milhares de vulcões de lama fria. Montes enormes que não cospem lava, mas carregam argilas espessas em um cenário nebuloso e pesado. Esses vulcões de lama submarinos, cujos soluços pesados expelem sedimentos, são formados pela subida de gases sob pressão, que escapam das partes moles da crosta terrestre em profundidade, onde ficaram presos por milhões de anos. Ao subir rapidamente através das fraturas, esse gás arranca parte do material que compõe os sedimentos moles por onde passa, formando na saída um domo que pode atingir proporções fora do comum. Algumas erupções, observadas por sonar, formam colunas de lama fria, com centenas de metros de altura e podem liberar, em poucas horas, milhares de metros cúbicos de sedimentos. Ao redor dessas estruturas, que podem ultrapassar 200 metros de altura e atingir vários quilômetros de diâmetro, o solo, rico em argila e matéria orgânica, é altamente instável. Ao redor do vulcão de lama Akon Mosby, localizado ao largo da Noruega, desenvolveram-se espetaculares campos microbianos e toda uma fauna singular que soube se adaptar e prosperar nesses sedimentos pastosos, saturados de metano. Embora a atividade desses vulcões de lama seja apenas marginalmente impactada pelo aquecimento da superfície, sua contribuição para as emissões de metano de origem natural é da mesma ordem de grandeza que aquelas provenientes do derretimento dos hidratos. E acredita-se que eles também contribuíram no passado para amplificar as variações de temperatura do planeta. Por fim, mais como uma curiosidade, porém igualmente estranho, em 2014, um submersível encontrou, a 1.900 metros de profundidade no Golfo do México, uma enorme estrutura com aparência de flores petrificadas, composta de alcatrão et de bitume lourd.
Acredita-se que essa estrutura surpreendente foi formada por petróleo viscoso, que, após subir dos reservatórios profundos de onde veio, parou de escorrer e se solidificou rapidamente ao entrar em contato com a água fria, tomando a forma de pétalas. Pétalas com várias bactérias que transformam alcatrão em matéria assimilável e se alimentam de hidrocarbonetos pesados. Além de sua beleza intrigante, que por si só já justifica estudá-los, todos esses ecossistemas singulares são verdadeiros laboratórios. Pois organismos dali frequentemente desenvolvem processos bioquímicos desconhecidos na superfície. De modo que existe ali toda uma farmacopeia que só espera ser compreendida e decifrada. Pense que hoje, cerca de 50% dos tratamentos contra o câncer são derivados de moléculas provenientes de organismos marinhos, alguns dos quais vivem nessas poças de salmoura. Venenos de moluscos das grandes profundezas são estudados para criar analgésicos 1000 vezes mais potentes que a morfina. E o estudo da hemoglobina dos vermes tubícolas pode um dia permitir a fabricação de sangue artificial e de doador universal. Quanto às bactérias capazes de atacar o betume pesado, elas podem talvez um dia revolucionar a química da descontaminação dos solos. E além dessas aplicações concretas, a existência de todos esses ecossistemas extremos nos lembra o quanto a vida é notavelmente capaz de prosperar. Formas de vida são capazes de proliferar sem luz nem oxigênio e de se deleitar com elementos tão tóxicos. Eles fariam você se arrepender de nascer no mesmo instante se tivesse o azar de ingeri-los, o que abalou nossa forma de imaginar a vida em outros lugares do universo. Hoje, esses ambientes fascinam os astrobiólogos que os estudam de perto. Porque aqui vocês reproduziram em pequena escala condições análogas àquelas que suspeitamos existir em outros mundos. As surgências frias, mas também as chaminés hidrotermais, das quais não falei neste episódio e às quais já dedicamos meia hora, porque elas merecem, são lições de resiliência e tenacidade molecular. Lugares onde a biologia inventa novas regras à sombra dos grandes princípios usados principalmente na superfície. Se a vida é capaz de prosperar a milhares de metros de profundidade na escuridão total, e se apoiando em compostos altamente tóxicos para quase todas as outras espécies vivas, então nada realmente nos impede de considerar como plausível que ela possa existir em outros lugares, em outros planetas. Daí a imaginar a presença nas profundezas dos oceanos escondidos sob o gelo da pequena lua Europa, assim como nos mares de metano líquido de Titã, de ilhas de adaptação de um tipo semelhante, é um passo que eu tenho uma vontade enorme de dar.